Entendendo a Notícia, com Cláudio Teheran. Amigos e amigas do Sertão Central Cearense, Elistênio, ouvintes, espectadores e seguidores do Sistema Maior de Comunicação. O senador Tasso Gereissati, em entrevista concedida na segunda-feira, falou de diversos temas. Centrou fogo na participação dele na CPI da Covid e naquilo que ele espera ver solucionado em relação às omissões do governo federal, equívocos e erros seguidos e deliberados em relação ao tratamento da pandemia da Covid-19. Mas Tasso Gereissati também falou de política e, como todo mundo sabe, o nome dele é um dos possíveis cotados dentro do PSDB para uma candidatura à presidência da República. Tasso acalenta o sonho de ser candidato à presidência da República há muito tempo e não é de hoje. Isso começou, inclusive, em 2002, quando ele esperava ter sido escolhido do PSDB e foi atropelado pelo estado que manda no partido, que é justamente o estado de São Paulo. O tempo passou e isso não mudou quase 20 anos depois. Tasso Gereissati gostaria muito de ser visto como uma espécie de Joe Biden brasileiro, um homem que tem 70 anos, muito equilibrado, com serviços prestados ao Ceará e ao Brasil, um destacado quadro do Senado da República. Qualidades, experiência, honradez, nome limpo. Tasso tem um monte de vantagens que poderiam credenciá-lo como candidato de centro para o esforço político de tentar vencer o bolsonarismo e o lulismo nas eleições de 2022. Mas o Tasso esbarra no mesmo processo que o barrou no ano de 2002. E qual é? Ou seja, o PSDB de São Paulo vai dar as cartas na sucessão federal. E dificilmente, muito dificilmente, um nome que não esteja abrigado no guarda-chuva do João Dória será o candidato tucano. Com um detalhe, João Dória sonha em ser ele este candidato. Por mais que ele diga que não pretende, que talvez não dispute, etc, etc. Mas João Dória não pensa noutra coisa. Ele quer ser o nome do PSDB e tem poder político e poder de fogo para ser o ungido pelos tucanos. Isso coloca Tasso Gereissati a viver uma coisa que ele já vivenciou lá atrás. Em 2002, o PSDB tinha como candidatos à presidência da República, pré-candidatos à sucessão do Fernando Henrique, o saudoso ex-ministro da Educação Paulo Renato, o ministro da Fazenda Pedro Malan e o então governador do Ceará, Tasso Gereissati. Só que correndo por fora estava o José Serra, que nem era o preferido do presidente Fernando Henrique, que fez o possível na época para não se meter na linha sucessória, porque entendia o presidente na época que o mandato dele estava terminando e que isso era uma questão partidária e não dele especificamente. O Serra era ministro da Saúde e moveu céus e terras com muito poder político em São Paulo, e o nome dele acabou se impondo a todos os demais, inclusive num processo em que ele saiu atropelando os próprios colegas de partido moderados, bem mais moderados que ele, que tinham pretensões de, quem sabe, entrar na disputa. O resultado disso é que Tasso Gereissati magoou tanto naquela época que quem viveu a política em 2002 deve lembrar que o Ciro foi o candidato que o Tasso apoiou e não o candidato do próprio partido, o José Serra. Tasso só apoiaria Serra no segundo turno, mas aí já era tarde demais, o Serra perdeu para o Lula e o Lula chegou à presidência do Brasil. Quase 20 anos depois, o Tasso disse nessa entrevista concedida segunda-feira que é preciso desapego político para vencer principalmente o bolsonarismo no país. E a partir daí aventou a possibilidade de repetir o que ele já fez no passado. Quem sabe abrir mão de uma postulação dele para apoiar Ciro Gomes. Ao dizer isso, Tasso Gereissati, do alto de seus 70 anos, está sendo muito pragmático, ou seja, ele sente, na verdade,
que não vai contar com o apoio do seu próprio partido e se antecipa politicamente. Cláudio Teran, para o Sistema Maior de Comunicação. Você ouviu Entendendo a Notícia, com Cláudio Teran. Unimed Ceará, cuidar de você. Esse é o plano. Supermercado JV, uma economia para você. Essa é a Cocalc, uma empresa da gente. BrisaNet, levando o mundo até você.